Mais um episódio aqui do nosso festival Inspira Girls on Board. Hoje teremos a carioca da Gema, Ana Catarina, fotógrafa subaquática, cinegrafista, jornalista, uma baita mulher para conversar aqui com a gente sobre dificuldades, sobre trajetórias, sobre inspirações. Às vezes está falando sozinha aqui, esperando outras pessoas chegarem. Mas é isso. Oi! Tá Beleza? igualzinho, né? Você tá ouvindo uma obra? Tá rolando uma obra aqui. Aqui Agora também parou. Então tá bom, nossas obras vão conversar então. é engraçado, o mundo parou, mas as obras eles querem engatar geral, né? Pra surtar geral. Vem cá, pra falar em português do Brasil ou em português de Portugal? Bom, acho que a gente pode ficar no português de Brasil, senão a gente vai se enrolar no português de Portugal. Fiz estágio, tô ótimo em português. Sei falar Ah, é? várias gírias já. Eu também giro, fiz, tem várias coisas que É. já. Também tem 3 anos que eu tô aqui, então acho que o meu português, quando eu vou falar com os portugueses, é bem mais Portugal do que de brasileiros. Mas, Geraldo, obrigado pelo convite. É sempre muito legal trocar, assim, trocar com outra mulher também. Eu fico amarradona. Dá uma Eu emoção em também nossas acho. vidas. Acho super importante, por isso que eu também achei bacana a gente fazer esse festival, porque eu acho que tem tantas coisas legais que a gente precisa trazer, principalmente para que as mulheres vejam que, nossa, ela também tem isso parecido comigo. Então, Sim, pode ser que isso me ajude a caminhar também nesse caminho que eu estou achando bacana e que eu também penso em vir a fazer, né? sim. O que eu acho legal também é que às vezes eu pelo menos eu tenho esse fluxo de buscar às vezes referência em outras áreas. Então, mesmo que eu seja da fotografia, eu acho que também muita coisa do meu discurso, assim, acho que de workflow e tudo mais, acaba atingindo pessoas que são de outras áreas também, sabe? Isso eu acho muito maneiro. Exatamente, a ideia do festival era exatamente essa, abrir o universo feminino, porque a gente não é uma coisa só, né? Nós Sim, somos um universo cheio de coisas, então a ideia desse festival Inspira era exatamente trazer mulheres de diferentes frentes para poder nutrir a gente, porque a mulher tem várias particularidades, né? sim, Convenhamos, né? A sim, sim, gente tem que se nutrir, eu acho que hoje em dia, cada vez menos, a gente está se segmentando em uma coisa só, né? Não dá para dizer, por sim, exemplo, a Ana Catarina é fotógrafa, ponto. Não dá, é sim, fotógrafa subaquática, é cinegrafista, ela é sim. fotógrafa, ela é, né, jornalista, ela, Sim. né? Não, eu E acho que também traz uma outra visão, às vezes, até para os homens, sabe? Mesmo a gente, às vezes, segmentando, ou a mulher tendo uma sensibilidade que às vezes é mais aguçada do que o homem, eu acho que também rola uma troca legal, sabe? Principalmente na fotografia, porque os homens eles prezam muito performance. Eu acho muito legal espelhar neles nessa parte, sabe? Eu me espelho muito nesse gás que eles dão assim, no dia a dia, sabe? sei. Então, acho que é uma troca Bom, bem legal também. Cata, quero começar ali do. Quando foi que a fotografia, né? Você já estava num caminho de esporte, de jornalismo, mas quando foi que a fotografia te pegou? Cara, eu comecei a fotografar em 2007, mas eu só comecei a fotografar porque eu queria realmente me entender com a câmera, assim, eu não tinha nenhuma pretensão. Eu trabalhava, né, tinha carteira assinada e tal, e eu comecei a ter férias. Não, legal, queria ter umas fotos legais das minhas viagens, sabe? E aí eu fiz um curso básico que eu acho que todo mundo, na verdade, deveria fazer, porque não é nem de 2 anos hoje em dia fotografa, sabe? Por que não alfabetizar essas crianças visualmente, sabe? Então, acho que nunca é demais esse conhecimento. E aí eu comecei a fotografar e tal, mas eu nunca vi a fotografia como algo rentável assim na minha vida, como um trabalho. Primeiro porque eu tinha meu dia todo ocupado e eu não gostava de muita coisa. Eu tenho um problema de decidir as coisas na minha vida, então começo sempre pelo não, sabe? Eu vou riscando assim o que que tem. Esse não, esse não. E aí na fotografia era assim, não gosto de casamento, eu não gosto de, sei lá, infantil, apesar de eu adorar criança, não gosto disso. E aí, cara, sei lá, acho que eu só trabalharia com foto de jornalismo, talvez que eu fotografei antes de fazer jornalismo. Eu comecei a fotografar antes, eu fiz jornalismo por causa da fotografia. E aí, enfim, sobrou fotojornalismo e eu gostava muito de esporte, sempre fui muito ligada a esporte.
Mas tudo bem, até então não tinha nenhuma pretensão. E aí, em 2013, eu tinha muita vontade de ter uma caixa estanque, só que eu não sabia como ela se chamava. Porque, não sei, eu colocava waterproof, não sei o que lá. Eu nunca achava, não era tão óbvio assim, sabe? Também numa caixa estanque não é uma coisa muito antiga, assim, esse novo formato, assim. Pois é. A fotografia aquática é recente, assim, apesar de terem câmeras analógicas que sejam prova d'água e tal. E aí, em 2013, eu descobri no Google, assim, o workshop de fotografia de surf do Sebastian Rojas, que era uma das grandes referências, assim, de fotografia brasileiras, mundiais. E eu, ai, que legal! Só que eu não consegui fazer por 2 anos, assim, esse workshop. Eu esquecia, porque só tinha em abril. Eu esquecia. Aí eu botava na agenda, assim, tipo, janeiro. Lembrar de ver o workshop. E ele enchia muito rápido. E aí, quando eu consegui fazer, eu falei, cara, pronto, mudou minha vida. Eu tava na praia, participando do surf, fotografando. Tava, tipo assim, fazendo, sabe, shampoo, condicionador, sei lá, antes caspa. Eu tava assim no mar. Tava, tipo, fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Falei, pronto, resolvi meus problemas. Agora tá ótimo. E aí ele me deu um incentivo de, cara, não tem mulher fazendo isso, continua. E aí, pra mim, foi o grande, grande clique, assim. Eu falei com ele sobre isso um dia desses, inclusive. Eu falei, cara, muito obrigada por ter falado isso, Ai, que porque foi o legal. que realmente me incentivou, assim. Talvez ele nem tenha noção, sabe, do quanto ele me incentivou só com uma frase, assim, sabe? E É muito foi. legal, porque eu acho que muitos dos caras, assim, do surf, né, agora que estão se tornando os old school, É, acho que nem tem noção do quanto que eles nos influenciaram, o quanto, né, o quanto que eles somam para a nossa trajetória, ainda mais como sim. mulheres dentro desse universo aqui, que não é Acabou de tão... entrar aí o Tuca, inclusive. Anderson É, Tuca, cara, referência zaça do skate. Igualzinho linda total. também. Você falou isso, ele entrou na hora, assim. Muito maneiro. Tuca também conheço muitos anos também e é uma grande referência também, né, de fotografia, de trabalho dentro do skate, muito bom. E skatista também, né? Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, acho que foi ano passado, foi muito legal, muito bacana. Que legal. Dentro É, desse seu início na fotografia, você logo já assim, já estava no fotojornalismo, entrou, fez esse curso com o Sebastian, que deu aquele empurrãozinho, mas até uhum. você se adaptar realmente a um peso, é um outro tipo de fotografia, convenhamos, né? Sim, mas eu nunca tive essa dificuldade, sabia? Eu não tive essa adaptação do. Porque, na verdade, quando você está fotografando na água, você tem várias configurações que você consegue deixar a sua caixa mais leve ou mais pesada. Hoje em dia eu uso uma configuração que é bem pesada. E que talvez não seja tanto para iniciante, porque é uma lente maior, uma 70-200, tem zoom, então você tem que estar apertando o gatilho e também ajustando o zoom. Mas você consegue começar com uma 50 mm, que é uma lente desse tamaninho, assim, sabe? Então, você consegue, aos poucos, ir progredindo e se sentindo cada vez mais à vontade. E até mesmo numa zona ali que você se sinta confortável no mar também. Porque tem essas duas variáveis, né? O quanto você vai ficar próximo da ação e o teu peso de equipamento. Então, mas eu não senti, eu sempre nadei ok, assim, não, sabe, nunca competi nada relacionado à natação, mas eu sempre fiquei à vontade no mar. Então, não foi uma adaptação que eu senti. Mas, Tá. por exemplo, quando eu fiz esse workshop do Seba, eu achei muito pesado o equipamento que eu uso hoje. Eu lembro de ter achado pesado. Então, talvez eu tenha evoluído num ponto de, cara, tá tudo normal hoje em dia, sabe? Com certeza. Acho que tá. E mesmo para encarar diferentes tipos de mares, assim, né? Porque, Sim, né, muda muito a temperatura da água, tudo acaba te sim, influenciando, né? sim, sim. Muito. Eu senti muito isso em Portugal, né? Porque a água estava muito fria, o mar muito mais pesado. Eu tinha que usar capuz, então eu perdi um pouco essa referência aqui, né, de 180 graus da visão. Então, cara, pra mim foi um pouco difícil, assim, eu fiquei com medo, sabe, no início. Mas depois, aos poucos, também, respeitando meu limite, eu fui ficando mais tranquila. E você faz uns treinamentos para estar preparada para esses novos medos que podem vir a aparecer? Cara, Veri, quando eu fui pra Nazaré, eu tava treinando bonitinho, assim, bem focado, sabe? Tava fazendo treino de natação aqui no posto 6 com a Andréia, tava fazendo pilates Andréa também. Lopes. Não, 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 André Lopes, não, André Não? Orlando. Pô, Ah, não, ela tá. é focada em natação, ela treinava eu e o Ian pra lá. Então a gente fazia uns treinos que eram mais resistência, de performance, cardio.
Mas no meu dia a dia não, porque dependendo, eu não tenho ficado muito no Rio, né? Então é muito difícil você manter uma rotina quando você tá, cara, em produção, em viagem para outras coisas. Mas eu deveria. Eu sinto falta de ter, eu sinto falta dessa rotina e até de alimentação também. Sim, sim. Agora, você falou, né, a coisa de viagem. A gente, quando você estava aqui, a gente até comentou isso, que você hoje em dia, você tem uma viagem, você tem uma vida dos sonhos, porque você, né, tá, Ah, ok, super nômade, mas que é uma vida que acho que em algum momento você deve ter parado e falado, cara, eu queria viajar muito, eu queria ir para 1000 lugares, fazer 1000 filmes e fotos por aí, e hoje em sim. dia você está fazendo isso. Sim, só que eu acho que eu crio muita oportunidade também, veria muito, assim. Eu acho que às vezes as coisas caem no meu colo, então passam por mim, e aí eu, tá, beleza, tá passando uma situação que eu acho que faz sentido, o que que eu posso fazer disso? Como foi o caso da Polinésia. Eu recebi o convite para ir, do casal que morava no veleiro, do Unforgettable, e aí eu falei, tá, eu tenho esse convite, mas eu preciso, eu tenho um custo, não era um trabalho de produção, não era um programa pro canal, não era nada disso. Tá, eu tenho um custo para ir, eu quero fazer acontecer. E aí eu já saí daqui com duas empresas fechadas, assim, de produção de conteúdo, uma exposição que a gente precisava apresentar no final. E também lá, o tempo inteiro, eu estava com o mindset de foto para poder imprimir para casa das pessoas. Então, eu já fotografava pensando no quanto eu poderia vender essas fotos quando eu voltasse, entendeu? Então, Hum. muitas vezes, é, você pode ir trabalhando para algum lugar, ou eu criei essa situação também de me ver trabalhando, mas tendo que repor essa grana que eu gastei de saída da passagem, por exemplo, entendeu? Legal. Então, foi um investimento meu, na verdade. Então, às vezes, tem essas configurações, tem esses fluxos que são diferentes, entendeu? E É, e que aí, é para uma outra mim, é uma visão. oportunidade. Sim, Sacou? e Uma que é oportunidade. muito importante essa outra visão que você tem sobre o seu trabalho, né? Usar, de repente, já uma porta, já um trabalho que está sendo chamada para fazer, que já vai ser pago, mas propiciar isso uma visibilidade maior para outros projetos que você tem Sim, tesão e que quer trazer para o mundo, né? sim, totalmente. Geralmente eu recebo a informação, tá, Ana Catarina, vamos lá, o que que você tem? Você tem esse convite aqui, você vai pra Polinésia, você vai ficar num veleiro. Não é um lugar que você pensa em ir, porque, cara, pra mim era muito distante, assim, sabe? Não, sei lá, nem. Eu até brinco com o Bezerra, que foi quem foi comigo, e a gente brincava, poxa, a gente tá tendo lua de mel dos sonhos com um amigo. Tipo, chora contatinho, que agora vai ter que correr atrás. Mas a situação é essa, cara. A gente está no veleiro, a gente está na Polinésia. O que que a gente pode fazer para repor isso, entendeu? Então, acho que é uma oportunidade. Poderia falar assim: não, não, não. A Polinésia é sem chance de eu ir, não rola, sabe? Então, eu acho que vai da gente também perceber qual que é a situação e criar uma oportunidade em cima disso, sabe? Eu É, sempre falando falo isso, cara. Bato muito nessa tecla. Nunca é gasto, é investimento. Vou voltar com um portfólio muito mais forte, sabe? Vou ter feito contato lá, vou ter história para contar. Então, eu sempre tento levar para esse lado. Você poderia falar, não vou gastar uma grana, não vou, não vai rolar, sabe? Mas, cara, não, é um investimento. Qualquer coisa relacionada ao teu trabalho, a tua experiência de vida, a tua vivência, é investimento. Nunca vai ser um gasto. sem dúvida. Tem um outro projeto aqui seu que não tem como não aguar de assistir, que foi a sua viagem, né, para quando vocês foram levar o Davizinho pro Dukes Pro Fashion, Hawaii. né, que foi o Adapt Your Mind, que é um projeto muito legal. Quem ainda não viu, entra no Vimeo, confere esse vídeo dela com o Theo, porque é uma coisa maravilhosa, o Adapt Your Mind, que na verdade vocês tinham uma ideia, né, que era Era. dentro da cabeça a princípio era uma ideia, e que você está com várias pessoas, né, que o Access Surf, que é essa organização americana, acaba, né, havaiana, faz esse festival para pessoas, para o Sim. surf adaptado, e que é uma coisa maravilhosa. A gente tem o Adapt Surf, a gente tem várias extensões disso pelo mundo, mas que é um projeto muito lindo e que foi muito legal levar o Davizinho para lá e fazer esse vídeo, que é um vídeo que não tem como não tocar, né, a gente? Fica super, é lindo, é lindo. A gente tem um carinho por esse vídeo, assim, não só pelo. Na verdade, o Adapt, se você parar para desmiuçar ele, tecnicamente, ele é um vídeo que foi, cara, que foi feito em 2016. A gente nunca tinha filmado na vida. Mas eu acho que a gente estava tão entendendo o que estava acontecendo ali, a gente voltou muito diferente, tanto eu quanto o Thiago, assim. A gente foi um projeto que tocou muito a gente, porque ele não estava previsto, a gente só ia acompanhar o Davizinho, e quando a gente viu o tamanho da comunidade, para quem não viu, o Adapt Your Mind é um curta que
fala um pouco sobre o surf adaptado, só que o surf adaptado como uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta de liberdade. Então, ele toca bastante, assim, porque a gente não tinha essa noção, foi um super aprendizado. E a gente voltou muito diferente depois disso, sabe? Eu acho que até na minha forma, assim, de me comunicar mudou muito, de me colocar no lugar do outro, porque a gente só consegue entender determinadas situações quando a gente vê, né? Por isso que eu acho que viajar é tão importante também, porque você percebe situações diferentes, você tem vivências diferentes, você tem outro tipo de troca, de conexão. Então, cara, pra mim é um. Por isso que eu bato tanto nessa tecla de não querer ficar no Rio um tempo, assim, porque eu volto muito diferente, sabe? Sim, sim. E é muito doido porque assim, eu vinha conversando isso há uns dias atrás, até conversei numa outra live, o quanto as pessoas especiais nos colocam num outro lugar, né? Então, assim, Uhum. é muito legal esses projetos todos que tem de inclusão, de trazer o surf como ferramenta, né, de inclusão, porque você acaba se entendendo em outro lugar, onde que de repente quem está oferecendo a inclusão são eles a nós, né? De Sim. entender, ainda mais o mar, que é esse lugar que ele, ele é para todo mundo, né? Então Sim. as pessoas não Não, deveriam até de ter valorizar, né? Eu acho que, cara, tá reclamando do que da sua vida mesmo, hein? Só pra lembrar, entendeu? E eu me via nessa situação também, sabe? Ah, Ana Catarina, para de reclamar. Eu nem sou muito resmungona, não, mas eu acho que eu fiquei ainda mais otimista do que eu já sou no dia a dia, assim, sabe? Tipo, até nessa situação agora de quarentena, cara, a gente tá em casa, sabe? Então, pô, casinha confortável, do jeito que eu quis, pequenininha, mas, pô, do jeito que eu quis, sabe? Então, acho que é muito de valorizar o que a gente tem e não o que a gente não tem ou o que a gente não é, sabe? Acho que é muito nesse sentido. Foi, pra mim, a maior lição, na verdade. É lindo, o Adapt Your Mind Não, é obrigada. eu gostei muito, foi muito legal entrar em contato com esse vídeo, porque é muito importante a gente dar uma olhada, né? Ver esses exercícios de superação e trazer isso para a gente, sem dúvida, isso deve Sim. ter te impulsionado. Desse momento, né, de você acabar fazendo uns shootings, filmando e tudo mais, hoje você também está, né, fazendo o trabalho de cinegrafista, Sim. como, por exemplo, com a Marcelinha Witt, outros programas que você faz no off. Para você foi transição ou foi natural? Cara, pra mim foi transição, porque eu era muito insegura. Eu tinha pavor de errar o foco, assim, eu tinha muito medo. Então, eu pensar que eu ia trabalhar com uma câmera, que eu não tivesse o foco automático, que eu tivesse foco manual e tremer e tal. E aí eu comecei a perceber, quando eu ia ver algum filme, assim, algum seriado, que, cara, as pessoas erram o foco sim, elas tremem sim, e, cara, tudo bem, sabe? Então, eu fui me permitindo aos poucos errar também cara, e aprendendo o processo, sabe? Até hoje, se eu vou te falar, cara, me sinto 1 milhão de vezes mais segura na fotografia. Eu acho que, sei lá, talvez 90%, 100 acho que a gente nunca vai chegar, mas, cara, 90% de segurança e no vídeo ainda fica aquela coisa meio assim, sabe? Eu tenho uma atenção redobrada, assim, tá? 3 vezes mais no vídeo. Mas é aprendizado, cara, é legal, assim. Foi muito difícil também pra mim mudar a minha forma de contar a história. É muito doido isso. Porque muitas vezes eu me via fazendo foto, filmando, sabe? Com tipo, um quadro parado. Eu, cara, não tem que dar movimento nesse negócio, senão é a mesma coisa que você colocar uma foto aí, não faz sentido. Então, isso para mim também foi um processo. Não o storytelling em si, o roteiro, né? O início, meio e fim. Para mim, isso é tranquilo, acho que muito por conta do jornalismo. Mas eu acho que com a câmera na mão mesmo, sabe? E, pô, eu fico feliz, porque eu vejo os projetos que eu participei, assim, eu sinto uma evolução bem grande, sabe? Sim, Foi bem sim. legal. É muito bom, e além do mais que né, tá na televisão, de certa forma você recebe um feedback muito mais rápido do que, às vezes, no cinema o processo é tão lento, né? A gente demora Sim. tanto para pré-produzir, demora tanto para produzir, demora tanto para ir ao ar, e o feedback, né, e lançamento, então você tem um feedback, às vezes, um pouco mais lento do que na TV, que é papum, né? É Sim, para sim. Eu ontem, peço também muito, até as pessoas que estão editando, quando eu vou entregar o material, falam, depois você me dá um feedback e tal, porque eu gosto dessa volta, sabe, da crítica, assim. Eu sou super aberta à crítica, pra mim é muito tranquilo falar, putz, teu material podia ter feito isso, você deu mole nisso. Cara, pra mim é sempre um processo de aprendizado, sabe? Até porque é isso, não é alguma coisa que eu domino. Então, eu sempre peço quando eu devolvo, assim, o material. que Pra mim é legal. importante. Você já operou algumas câmeras analógicas de cinema ou Não, só nunca. Nunca. Cinema não, só de fotografia mesmo. porque também é um outro universo também, né? Mas eu tenho uma vontade, cara, eu tenho uma vontade. Acho que é falta ainda de oportunidade, assim, ou de prioridade. Falta de prioridade, é isso. Uma boa palavra.
Você acha que o teu conhecimento analógico fez o seu digital ter uma outra impressão? Ou você acha que um fotógrafo que nasce, por exemplo, nesses tempos de hoje em dia, que não teve contato com o analógico, você acha que não faz diferença? Não, pra mim não, porque quando eu comecei a fotografar com analógico, eu era criança, eu não tinha essa relação com câmera, eu só apertava o botão e pronto, sabe? Era isso. Eu comecei mesmo a fotografar consciente no digital e voltei um pouco para analógico, mas o analógico eu uso muito para exercício. Eu tenho uma câmera analógica que é a prova d'água, então várias vezes eu falo, não vou cair com 11 fotos, 10 fotos por segundo, eu vou cair com uma. E aí é um exercício para mim de evolução mesmo, sabe? Eu gosto do resultado e tal, mas é muito mais um exercício de, cara, da fotografia consciente do que sabe? Tá, 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 tá. Metralhar, né? Porque a gente fica mais confortável ali, né? Imagina, tem 11 fotos por segundo, 8 fotos por segundo, você dá sabe, uma disparada. Mas eu vim do digital, eu considero que eu vim do digital, não considero que eu vim nem um pouco do analógico. Tá. E você, assim, né, engraçado, você tem as fotografias subaquáticas, você tem as fotografias terrestres e agora você também tem as fotografias aéreas. Como é Tem, operar gosto. essas fotografias aéreas? Como é operar um drone para você? Como é operar esse novo olhar? Cara, eu sempre fui apaixonada por fotografia aérea, tanto que eu era louca com o trabalho do Custódio Coimbra, que é um fotojornalista, ele era fotojornalista do Globo, e ele tinha muita foto estando no helicóptero, então tinha, cara, eu lembro de uma muito clássica, assim, duas, na verdade, era um surfista andando, e ele brincando com a sombra do surfista na areia, e da praia cheia, e eu ficava assim, cara, ainda vou me dar de aniversário um voo de helicóptero para poder fotografar. E aí, juro. E aí, quando apareceu o drone, eu comprei o drone pra fotografar. Não comprei o drone pra filmar de jeito nenhum. E aí, quando surgiu o drone, eu falei, cara, que maneiro, vai ser bem mais barato agora fazer isso. Eu posso fotografar, cara, só com drone. E aí, cara, outro universo, entrei no mundo paralelo. E aí, cara, fluiu, assim. Eu amo, amo, amo fotografar com drone. Porque você muda, é outra perspectiva, né? Não é o que eu tô vendo aqui. E aí também é um exercício que eu ficava, pô, imagina isso aqui, de alguma forma no chão, assim, cara, imagina isso aqui visto lá de cima, deve ficar mais legal. E aí, cara, eu sou apaixonada pelo drone, assim, apaixonada, me amarro. Que legal, dá para ver que você, É, você é bem apaixonado pela fotografia e se eu diverte gosto. com isso, né, cara? Eu gosto bastante. É muito engraçado, porque quando a gente vai para os campeonatos, para as coisas, né? E aí a gente encontra com outras mulheres que estão trabalhando, é muito engraçado ver a Cata, porque é pequena, com os baita equipamento gigante carregando. É muito engraçado, No cara. Gigante foi assim, né, cara? No Gigante foi, porra, era de um lado pro outro. Mas eu sou muito apaixonada, assim, eu gosto muito, porque, cara, a fotografia pra mim não é só uma atividade, sabe? Foi uma ferramenta que, cara, mudou muito a minha vida, me fez largar um emprego público, sabe? Então, cara, tava disposta a me dedicar àquilo, sabe? Então, pra mim, cara, eu tenho uma retribuição muito grande, assim, por ela, sabe? Então, eu faço cara, com muito amor mesmo, assim. Quando que você sentiu que foi o grande momento de mudança, disso se tornar a tua profissão? Quando eu não me admirava mais no trabalho. Eu não via mais sentido no que eu fazia. Eu trabalhava numa empresa da Eletrobras, sem querer eu fiz um concurso público, sem querer eu passei quando eu tinha uns Sem 19 querer, eu anos. Assim. passei ótimo. É. É porque uma amiga minha foi fazer a prova e aí ela falou, vamos. Eu falei, cara, vamos, é janeiro, né? E a gente vai pra praia depois. E foi uma prova super fácil, era segundo grau meu nível. Então eu passei tranquilo, assim, passei tipo em nono. E aí demoraram para me chamar e tal, enfim. Eu percebi que não fazia sentido porque, eu estava ocupando um lugar de uma pessoa que ia estar muito amarradona trabalhando onde eu estava trabalhando, e eu odiava. Assim, gostava muito das pessoas, a empresa era uma mãe para mim, mas eu não me via mais fazendo aquilo, não tinha sentido. E aí meu grande estalo foi, cara, eu vou fazer isso, vou fotografar surf quando eu tiver 60 anos aposentada, talvez eu não consiga, sabe? E aí eu falei, cara, eu vou arriscar. Mas eu já tava, assim, não acordei, tchau, vou sair. Eu já tava tendo uma demanda grande de trabalho, já tava tendo muitas vezes que escolher. Me apareciam uns projetos muito legais, eu ficava, ai, cara, tem que dar um jeito de ir, tem que dar um jeito. E aí, no final, eu já falava, cara, eu vou ter um trabalho, dura 5 dias, eu vou precisar faltar. Então, eu já avisava, já contava a verdade, sabe? Mas antes disso, cara, que eu tava muita desculpa. Cara, qualquer desculpa que você perguntar, eu já falei. Aí depois, então, eu me senti mal, foi uma série de coisas. Me sentia mal falando que eu, entendeu? Que eu não ia. Eu não podia chegar rosa, queimada.
Porque, putz, imagina, eu tava passando mal, como é que chega a Rosinha aqui imaginando no dia seguinte? Não dá, não cola, né? É, mas o meu grande ponto foi, cara, não tem sentido eu não fazer o que eu amo agora. Não tem, porque exige do físico também, entendeu? E aí eu falei, deu. E aí eu saí super consciente, não me arrependo. E você tem essa outra parte, assim, racional, estratégica de, meu, ter planilha, ter um business, ter um planejamento do ano, das viagens, de quanto, mais ou menos, né? Eu tento, assim, a minha agenda é bonitinha, eu tenho uma planilha com os meus gastos pessoais mesmo, que não são muitos, eu sou uma pessoa barata. É, eu tenho, cara, eu tenho planos, assim, eu tenho umas anotações de planos que eu quero fazer, sabe? Se você ver meu calendário desse ano, você vai falar, tadinha, rasga essa folha do caderno que não vai acontecer mais. Mas agora. Mas eu gosto de anotar assim, as coisas. Eu poderia ser mais organizada, principalmente financeiramente. Mas dependendo do projeto, eu gosto muito de investir no meu equipamento. Então, eu gosto muito de comprar lente, eu gosto muito de testar. Então, eu poderia ter uma reserva, mas não sou a melhor para falar sobre isso. E eu acho que é importante, mas na teoria eu sei, na prática eu não consigo ainda. Aham. Mas eu tento me organizar. Assim, eu tento estabelecer, sabe? Tipo, de tanto a tanto, já agora em abril, de tanto a tanto eu quero estar na Nicarágua, trabalhando no hotel esse mês, esse tempo lá. Então, tento colocar mais ou menos algumas viagens que podem mudar, pode aparecer uns projetos no meio do caminho e eu ter que sair, entendeu? Então, tipo, não, isso aqui vai ter que mudar a data e tal. Mas sim. E outro dia eu tava vendo um story seu, a quantidade de equipamento, né? Eu sou uma mulher de cabos, agora, graças a Deus, está acabando a vida dos cabos, porque eu não aguento mais cabo na minha vida. Mas você é uma mulher de lentes, de muitas câmeras, muitas lentes, Eu caixa de amo. tanque. Organização, como é a organização disso tudo? E você se desfaz de Não lente? tem. Porque o bom de câmera é isso, né? Que às vezes a gente pode usar uma lente numa, encaixa Sim. na outra, mas você acaba passando a bola às vezes? Se eu percebo que eu não estou usando muito uma lente, eu vendo. Eu não gosto de ficar com o equipamento parado. Eu Uhum. não sou organizada, parece, mas não sou. É tudo mentira. Não, eu tento, eu tento. Eu tento porque, por exemplo, eu vou dormir hoje à noite. Aí, cara, às vezes alguém manda mensagem, vamos amanhã, eu tenho que estar minimamente organizado já no ponto. É, mas eu gosto de ter porque eu não gosto de depender de ninguém. Entendeu? Então, eu não gosto de depender de ter que pedir para alguém, ou alugar, ou emprestar, enfim. Eu gosto de ter o meu, sabe? E, cara, viajando também não tem como você não ter o seu, entendeu? Porque você precisa ficar um mês levando teu equipamento. Não tem como, sabe? Não, total. É. E você, por exemplo, você falou, né? Nessa coisa de viajar, ter que levar o seu, tudo. Nas viagens, o seu momento de prazer é com a fotografia ou existem outras coisas que você precisa também para ficar em contato com as suas Não. coisas? É com a Não. fotografia, com certeza. Eu gosto muito também, assim, se não tiver, dependendo de qual for o motivo da fotografia, mas eu gosto muito de conhecer gente, de saber história, sabe? Então, da Polinésia eu senti um pouco de falta disso, porque eu não tive muito contato com locais, com pessoas locais. Eu gosto muito de perguntar, de entender o lugar pelos locais, não lendo no Google, mas de ouvir mesmo. Então, e geralmente nesse processo eu começo escutando, 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 no final eu tento fazer uma foto, um retrato e tal. Então, eu acho que uma coisa não existe sem a outra, entendeu? Não dá para eu chegar já no lugar com a câmera e eu vou tirar foto, que seria o máximo do turista, né? E o fotógrafo geralmente chega primeiro eu, pessoa, depois chega o fotógrafo. Legal. É muito legal. Outro dia eu estava lendo, em algum momento eu li alguma coisa que você escreveu, dizendo que para você a fotografia é como você leva a sua mensagem para o mundo, né? Sim. E isso é muito legal. Você tem essa consciência, isso veio há pouco tempo, ou isso é uma coisa que sempre você falou, não, eu já entendi que meu caminho de me comunicar com o mundo é pela imagem. Não, no Adapt, com certeza absoluta. Foi ali que foi o. A Amanda perguntou da comida local a gente experimenta tudo. Come até pedra. Cara, foi no Adapt que eu entendi a força que tinha a fotografia, porque como a gente não tinha noção do que acontecia com o mundo do surf adaptado, né? Porque nos Estados Unidos é muito forte. Então a gente se sentiu muito, muito na obrigação, assim, de uma forma muito natural, de levar para outras pessoas essa mensagem. A gente se sentiu muito mensageiro ali. Cara, quando a gente fala fotografia, pode ser fotografia barra vídeo. Então, ali a gente entendeu. Esse vídeo rodou mais de 60 países. Foi bizarro. Que legal. Teve muito alcance.
E ali eu entendi perfeitamente, assim, inclusive, cara, falando de propósito de vida, assim, pra mim, cara, não tenho a menor dúvida de que é a fotografia pra mim, menor dúvida disso. Acho que por isso que eu gosto também tanto, assim, eu fico muito feliz de falar sobre isso, sabe? Que legal. E é muito bom, né? Porque a gente está vivendo um momento muito rico, pensando em questão de propósito mesmo, né? As Uhum, pessoas cada vez mais entrando em contato com os seus propósitos e aquilo que realmente as move, né? As leva à frente. A sim. fotografia é o que te move? Sim, hoje em dia sim. Mas eu demorei para descobrir isso, né? Então, quando eu vejo também pessoas de 20 anos batendo cabeça, tipo, eu fico, cara, passa a mão na cabeça dela e falo, cara, espera, calma que a tua resposta vai vir. Sabe? Para mim, com certeza é isso. Para mim, com certeza é a minha dedicação, é onde eu, cara, eu penso fotografia, eu acho que, claro, 24 horas tem o dia, eu devo pensar 15 horas. Porque eu já penso que eu vou fazer, eu penso que não posso produzir, eu penso que não posso organizar, eu penso quando eu for para algum lugar, o que que eu posso fazer de imagem. Então, sabe, para mim cara, é o tempo inteiro. Ah, Amanda tem uma pergunta. Faz a sua pergunta, Amanda, vai. E a Jana está perguntando se você teve dificuldades financeiras para iniciar no seu propósito de vida. Ela falou um pouco Cara, que não, estava. não, eu era funcionária pública, Jane. Então, para mim foi um processo. Então, todo o dinheirinho extra que eu tinha, eu comprava qualquer coisa relacionada à fotografia. E muitas vezes eu me via sem comprar roupa há um tempão, e às vezes também acaba que a gente ganha alguma coisa assim de algumas marcas. É, cara, e aí eu acho que esse processo foi muito natural, assim. Falei, eu não sou das mais organizadas financeiramente, nem um pouco, inclusive. Mas deveria. Só que pra mim é sempre o cara, agora fui pra Nazaré, perdi um drone, então já me vejo comprando outro drone, sabe? Fico, beleza, já se pagou. Então, cara, é um processo que eu acho que é infinito, assim. Sabe? Eu sempre penso em melhorar também o meu trabalho. Então, pra melhorar muitas vezes o meu trabalho, eu tenho que investir em alguma coisa melhor. Né? A Total. Amanda perguntando, ó, qual lugar do mundo você ainda quer conquistar que ainda não teve a chance de fotografar? Caraca, feed, total. Tava nos planos pra esse ano, né? Mas tranquilo, tranquilo. Eu acho que é bem lugar assim que tem a ver com barco também, sabe? Eu gosto muito dessa dinâmica. Sei. E aí, Cata, nesse processo todo aqui, assim, a gente, né, como mulheres, assim, a gente tem algumas coisas que nos diferenciam, né? Uhum. Principalmente quando a gente pensa em água, em disposição de estar dentro da água, do nosso corpo às vezes fala, meu, desculpa, minha filha, eu quero ficar É. deitado. Né? Você respeita os seus lugares femininos, os seus tempos e nuances? Cara, não, não respeito, não. Não respeito porque na água eu esqueço muito das coisas. Então, tipo, acordei com cólica, não, vou pra água que eu sei que vai ficar tudo bem. Não. E muitas vezes, dependendo do processo que você tá sem trabalhar e tal, trabalhando e tal, você não tem essa escolha, sabe? No máximo, assim, eu tenho muita enxaqueca, né? Isso é uma parada que eu tenho. E é isso é uma parada que eu acho que me deixa mal, assim, de não conseguir às vezes, sabe? Então, cara, eu preciso deitar, preciso ficar um tempo deitada e aí, beleza, eu ficar ok. Eu acho que esse é o máximo. A gente perguntou aqui também se meus familiares me apoiavam na mudança. Cara, meus pais eram da Vale, aposentados da Vale. Não, zero apoiavam. Assim, não enchia, eles achavam que eu não tinha que sair. E aí, quando eu mandei um WhatsApp pro meu pai falando que eu ia sair do trabalho, aí ele falou assim: Mas você já tem outro? Aí o cara, como assim já tem outro? Já tô trabalhando com fotografia, mas é porque a configuração dele de trabalho é carteira assinada. E eu falei: Cara, não vai rolar mais isso, eu não vou mais ter carteira assinada, então esquece, tá? Mas é outra geração, é muito difícil, né? Assim, deles É. entenderem. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu acho que eu mostro a cada dia, assim, que eu tenho muita vontade, muita disposição, sabe? Hoje em dia meu pai é ok, assim, com me Eu dá a acho que força, eu acho. é muito louco, porque assim, acho que tudo está mudando, né? Está mudando tanto né, dos pais, das gerações entenderem um pouco que agora Sim, não é mais a academia que determina o teu futuro, como também eu acho que muito do nosso mercado, o que eu digo no mercado no geral, na nossa sociedade, eu acho que vai ter muito mais respeito também pelas mulheres, porque nós não sim. somos como não digo nem só assim respeito às mulheres, porque a gente vem, batalha e consegue tudo que a gente quer, porque a gente está aqui mostrando isso sem Não, erros, e com sempre tem muito. uma puxando também. Eu acho muito legal isso, porque uma mulher serve de referência para outra. Então, acho que é um processo gostoso de referenciar e de puxar um bando, sabe? Isso eu acho É, bem, bem maneiro. Aí eu ia falar uma parada que eu esqueci. O que eu acho que eu sempre fui muito diferente, assim, deles, sabe? Então, eu fiz educação física antes, e aí eu saí da faculdade faltando 3 matérias. Então, eu sempre tive um pouco esse peso de me formar, sabe? Então, cara,
tem essa cobrança que é isso, tem que fazer. E eu fico assim, cara, não precisava ter feito. Assim, muita coisa eu uso no dia a dia, mas ficava, putz, não sabe? Podia ter logo com a sair da escola, vou começar a fotografar, ia ter encurtado tanto no caminho. É, Mas mas faz muita parte da jornada, né? É o é, aprendizado, não tem jeito. exato. Acho que é exatamente também uma coisa que você colocou já aqui, que é isso. A gente é feito pela nossa história, sacou? Várias coisas que Sim, às vezes é você não isso. sabe o que está te formando, aquilo te ajuda. E principalmente quando você te traz referências, né? E É, a gente só consegue ter exatamente. um olhar mais apurado das coisas com referências. Vamos falar um E lembra pouquinho que eu de falei referência? que eu não. Bom, lembra que eu falei que eu escolhi as minhas coisas que eu queria fazer pelo que eu não queria fazer? Então, provavelmente o que eu escolhi agora da fotografia foi não querendo trabalhar no meu emprego público. É possível. Falar um pouquinho aqui de referências, não só na fotografia, porque eu sei que você não se limita só à fotografia, né, você abre um pouco mais o seu campo. Quais são suas maiores referências hoje, ou mesmo no seu processo? Processo. Cara, quando eu tive contato a primeira vez com o Sebastião Salgado, que eu vi que ele tinha mudado de vida com 30 anos, assim, 31 anos, eu falei, pô, legal, o cara começou com 30 e poucos anos, então tamo bem, sabe? Porque meu processo foi nessa época mesmo. E aí, pra mim, teve foi uma mesa redonda que eu assisti dele, enfim, eu já acompanhava o trabalho dele, foi bastante valioso, assim, como mudança de vida. Cara, eu gosto muito de cinema e as minhas amigas falam que eu gosto de uns filmes muito devagar e tal. E eu gosto muito dos filmes do Lars von Trier, me amarram, assim, na linguagem dele, o Wes Anderson, enfim, tem vários. Eu tenho muita coisa do cinema em si, assim, que eu até Nossa, o tento último pensar um foi pouco. tipo, pá, tapa na É, cara, né? é bizarro. Eu gosto muito, assim, eu acompanho muito. E aí, cara, de livro eu gosto muito do Saramago, principalmente ensaio sobre a cegueira, assim, pra mim abriu muito a minha cabeça também, o livro. Sim. E na fotografia, cara, tem muita gente, assim, muita mesmo, assim, cara, tanto do Brasil, que hoje em dia são meus amigos, cara, tipo, Pinguim, pô, Blanco, Minduim, que é a galera aqui do Rio mesmo, né, o Seba, que foi quem me puxou, putz, tem um movimento muito maneiro das mulheres também no surf lá fora, assim, muito mesmo, assim, tem muita gente, eu não sei, acho que falta um pouco até esse intercâmbio de informação, sabe? Mas lá de fora eu tive a oportunidade agora na Califórnia de conhecer a Sarah Lee, que foi bem maneira, assim, ela sempre foi minha referência e a gente pôde conhecer pessoalmente. A Kate Myers também, que é uma australiana, que também está com um trabalho bem legal, trabalha muito com marcas. Nossa, Maria Fernanda, uma mexicana aqui, cara, cai nos mares bizarros, assim, tá bem pesados. Ah, E é? aí a gente tava para se encontrar no México agora em julho, e aí eu falei, tá, mas aí qualquer coisa você me salva, tá? Porque eu não quero, é bem provável que eu não vá cair nos mares que você cai, não. É muito legal isso mesmo, Mas é né? legal isso de Lugares você se novos. espelhar. É muito maneiro isso, essa troca é muito importante. Todas as meninas que eu cheguei nelas, assim, que eu fui até elas. Oi, meu nome é Ana Catarina, sou fotógrafa do Brasil, tá. Sempre tem esse approach, né? Elas ficaram muito amarradonas, porque isso é uma outra mulher, é uma mulher puxando outra, sabe? Então é muito maneiro, assim, de ver a abertura, eu acho, sabe? Eu acho que a gente precisa muito desse apoio, de se puxar, de se incentivar, de se respeitar, sabe? Eu acho que hoje em dia é o que eu Total. mais penso e coloco na minha frente, assim, principalmente quando tem algumas outras mulheres, e algumas falam, você é bem acessível, cara. Cara, porque, putz, pode perguntar o que quiser, eu respondo com o maior prazer, sabe? Porque eu queria muito que tivesse sido isso quando eu comecei a fotografar, sabe? Outras mulheres me puxando também. Sim, é muito importante. E é muito engraçado, né? Porque a gente chegou lá em Nazaré, eu te encontrei em Nazaré. É engraçado porque às vezes a gente conhece o trabalho da outra pelo virtual, né? Não Sim, pelo pessoal. Oi, Cata, tudo bem? Eu sou a Veri. Ela, oi! Engraçado, porque é aquela coisa que você conhece uma, você conhece é. a outra, mas. E A não, gente fica muito nos bastidores, né? Por isso também. é, é. Fica A andando gente por está trás. perguntando se eu fiz cursos. Fiz vários cursos já de fotografia, eu me amarro em fazer, inclusive, várias vezes eu faço curso de fotografia, tipo, de comida, por exemplo. Porque eu acho que sempre abre a nossa cabeça para o que a gente faz, sabe? Então, não necessariamente eu preciso fazer todos os cursos e workshops relacionados a surf e a fotografia aquática. Acho que isso pode expandir um pouco essas ideias com outras áreas, outros nichos. Acho que é bem importante. E eu sou indisciplinada, não consigo aprender as coisas sozinha, não dá sentar na cadeira. Então, eu gosto de ter um horário que eu vou para algum lugar para aprender com alguém que vai saber muito mais que eu e que vai me passar tudo. Eu sou dessas. E estilo? Você acabou indo também um pouquinho para o mundo do estilo?
Não, não fui, mas eu tenho vontade, sabia? Eu gosto, seria um trabalho que eu acho interessante. Milimetricamente. É, acho que eu ia me amarrar. Que legal, que legal. Bom, mais uma coisa que eu tenho aqui que eu queria muito entender um pouco, né? Você fez agora um É. projeto super bacana que é o Maré, né? Que você Uhum. iniciou agora também dessa quarentena. As meninas tudo doida aqui, a mulherada vai ficando doida, vai criando projetos, né? Cara, foi um estalo que me deu, sei lá, cara. Acordei um belo dia, foi uma quinta-feira. Acordei e falei, cara, porque eu fui vendo que a galera tava, que as meninas estavam batendo um pouco cabeça, assim, sabe? Eu senti que rolava uma agonia delas. E eu tava muito tranquila na quarentena, assim. Sei lá, comecei a fazer 1 milhão de coisas, assim, cara, funções mesmo, organizar HD, que eu acho que o tempo é esse mesmo de zerar a pendência, sabe? E eu falei, cara, eu acho que eu vou dar uma direcionada na galera, assim, nas meninas principalmente, né? Porque pra mim, enfim, faz sentido pra mim. Eu falei, acho que eu vou dar uma direcionada nas meninas, porque eu acho que, cara, acho que eu tenho que ajudar. Eu acho que eu preciso ajudar. É bem essa palavra, ajudar e compartilhar. Eu acho que não custa eu reunir isso, cara. Então, gente, ó, eu acho que vocês podem separar suas fotos para impressão, eu acho que vocês podem organizar o site de vocês, eu acho que vocês podem olhar com carinho para o Instagram de vocês e pensar um pouco sobre o conteúdo. Enfim, são 4 semanas a princípio de conteúdo. Estava até montando agora o de quinta-feira. Falar um pouco. Não quero entrar muito em técnica, em equipamento e tudo mais, porque acho que não é o momento. Se vou plantar um monte de semente, vai todo mundo querer sair para fazer as coisas, não pode. Então, eu acho que é o momento de arrumar a casa mesmo, sabe? De organizar. Então, eu me senti muito nesse lugar, assim, de ajuda, sabe? Que pra mim faz muito sentido. E, cara, foi muito legal o feedback, assim, já várias meninas mandaram mensagem falando, olha o que eu fiz, cara, já comecei meu site, sabe? Eu acho que de alguma forma elas precisavam desse estímulo, sabe? De, de mexer nas próprias coisas, assim, nunca se comparar com a outra, entendeu? Porque tem isso, né? Pô, vejo que as pessoas estão produzindo. Não, calma, cara, o teu tempo, o teu lugar, o teu equipamento, você vai fazer o que você pode, com o que você tem, sabe? Enfim, eu acho que olhar para si mesmo e, cara, valorizar aquilo que você faz, que você produz, quem você é, sabe? Então, acho que é muito nesse sentido. E Esse passar um pouco da minha forma, né, Julieta, na exato. fotografia. Porque, Compartilhar o enfim, seu talento, né? não é a grana para mim, sacou? Nunca vai ser. Para mim é uma ferramenta e o dinheiro é lá ao final do processo, que, cara, ele acontece naturalmente. Mas, cara, eu já canso de trabalhar de graça quando eu entendo que o projeto faz sentido para mim e que eu consigo agregar e que é legal, assim, para os dois. Mas de principalmente entender, cara, que você não vai ficar rica trabalhando com fotografia de surf, fotografia aquática, mas, cara, tu vai ser muito feliz. Isso eu te garanto que vai ser muito feliz, Queria sabe? dar uma explicação aqui para o Leandro. Leandro, o mundo foi dominado e falado muito pelos homens. Se você quiser chamar isso de Clube da Luluzinha, você fique à vontade, porque simplesmente estamos aqui para fortificar, sim, o universo feminino, queremos, sim, empoderar as mulheres. E Eu acho falei que para ele que eu falo que quando a gente tiver o mesmo número de mulheres na água fotografando que o número de homens, aí eu abro um só para homem. Essa é a condição. exatamente, exatamente. Por agora é a mulherada. E É. chore quem quiser chorar. A Clarissa perguntou aqui também sobre o morando na estrada, assim. Cara, é engraçado, porque nem parece trabalho. Eu sou muito amiga deles, né? Da Marcelinha e do Nelsinho. Então, quando eles me chamaram para ir, eu ia por acaso, eu estava nos Estados Unidos na época. Eu tinha fechado apoio com a Aquatec e tal. E eu falei, cara, vou estar aí, então tá, vamos gravar. E, cara, é muito divertido, é muito, assim, não parece que a gente está trabalhando, sabe? A gente é super próximo, a gente se dá muito bem, a gente se respeita muito. Então, cara, isso para mim é o grande lance da fotografia. Foi quando me deu um clique do, cara, eu não preciso de férias. Eu tenho uma vida que eu quero. Se eu fosse tirar férias, eu faria exatamente a mesma coisa. Eu repito muito isso, que eu faria se eu estivesse trabalhando, que é ir para um lugar que tenha praia ou que tenha algum esporte. Enfim, vou levar minha caixa estanque, vou levar minha câmera, vou fotografar, enfim. Então, eu E acho vou estar que com meus chegar amigos nessa. passando um bom momento, E né? vou passar e vou estar com os meus amigos, que hoje em dia a grande parte das pessoas que eu convivo, assim, nessa rotina é do surf. Eu fiz, putz, a fotografia me apresentou muita gente especial, assim, muita, muita. A própria é muito legal. Então, acho que chegar Tava nessa cunhando também o configuração. Caio, né? Tava. Acho que chegar nessa configuração de trabalho, se confundir com o que eu faço no meu dia a dia, sabe? Foi muito maneiro, assim. Pra mim foi. Sou muito feliz. Que bom, que bom. É. Ó, um abraço da Esmeralda Nazaré. Caraca, o melhor restaurante de Nazaré. Delícia.
É, delícia. Com uma vista incrível também, É, né? adoro. Eu acho que quem não conhece aqui ainda Portugal, Nazaré, e mesmo, né, eu moro aqui na Ericeira, é um lugar, assim, agora não vão fomentar muito as viagens, eu sei que agora vai ficar bem mais complicado da gente viajar por aí, mas é engraçado porque é um pedacinho nosso, assim, a gente se reconhece em muitas Eu coisas, conheço muito. Eu né? falei, quando eu voltei de Nazaré, eu falei para os meus pais, cara, vocês iam gostar muito de Nazaré, é uma cidade de Minas, minha família é de Minas. É uma cidade de Minas com mar, vocês iam adorar. Aí, meu pai, você quer que a gente more em Nazaré para você ter casa para ficar? Também, Pode mas ser. acho que vocês vão ficar. E tem uma outra coisa que, assim, que tem uma coisa que eu gosto muito, sou suspeita porque moro aqui, né? Mas que eu acho que é uma coisa de província, né? Uma coisa pequena. Então, É você pequenininho. conhece a pessoa do pão, você conhece a senhora, né? Que É, eu tava vende... local total já tava falando com a moça da lavanderia, já sabia meu nome, eu nem precisava dar, tava em casa, tava a montes. E volta a questão da confiança, né? Você, aqui muitos lugares não aceitam cartão para pagar, por exemplo, só aceita o dinheiro. Então você fala, ai, Sim. nossa, esqueci o dinheiro, não posso pagar aqui. Tudo bem, minha filha, vai lá, Né, depois tira você o dinheiro. paga. Você fala, como assim? Tudo bem, vou lá tirar o dinheiro. Isso é muito legal. É muito bom mesmo. Você está pensando em agora fazer essas temporadas assim? Tem algumas coisas que estão estruturadas no seu calendário? Cara, tá meio confuso. Eu tenho cartas na manga, então, por exemplo, eu ia para Nicarágua agora em abril. E aí, isso talvez aconteça assim que abrir. É, não é o meu mês é de abril, que eu trabalho nesse hotel. Que é isso, eu acho que a fotografia de surf, ela te dá muitas possibilidades, sabe? Você se fecha se você quiser. Se você perceber, tá, então tá, o que que eu posso fazer? É isso, qual que é o meu cenário? Minha carta na mesa é, eu faço foto de surf. Dentro dessa foto eu posso imprimir, posso trabalhar com filmagem, eu posso ir para o hotel me apresentar, oi, eu sou fulaninha e tudo mais. Queria trabalhar aí um mês, fazer foto de cliente. É, cara, o cara tá de férias, sabe? Ele tá num momento maravilhoso dele ali, tá amarradão, indo pegar outras ondas. E eu curti fazer também. Então, eu acho que eu tento fazer o meu calendário mais ou menos de um jeito que eu consiga dar esses tiros quando eu não tô ganhando diretamente, porque eu tenho um outro ali que logo no mês seguinte eu vou para Nicarágua e vou me matar de trabalhar um mês inteiro, sabe? Sem parar e vou voltar ok. É, mas assim, eu acho que mudou muito, né? O calendário não tem como prever, então assim, não consigo nem te dizer. Tipo, a Claudinha tem um projeto do Culture que também é com mulheres relacionadas ao surf, era para começar em junho, a gente não sabe muito o que, que vai ser. Mas se ficar tudo muito parado esse ano, eu quero fazer uma viagem para a Ásia pessoal, assim. Legal. É, dar É, uma volta por lá, dar um rolê por ali. Que é isso, se eu não vou diretamente na fotografia de surf, então de alguma forma eu me preencho como ser humano, sabe? sim, total. Evolução em todos os sentidos. É. Uhum. Aqui a Jana está te perguntando, né, se seus trampos de TV foram chegando ou você que se apresentou a eles também? Cara, começou a chegar muita coisa de vídeo comigo por causa do Adapt, que é isso, sem querer eu tava lá fazendo. Mas eu era um pouco resistente no início de fazer, porque eu não tinha tanto. Não era segura, assim, eu não me sentia capaz. O que foi uma grande besteira, que eu deveria realmente ter. Os princípios da fotografia e do vídeo são os mesmos, né? Então, cara, é abertura, de velocidade e tal. E aí eu acho que começaram a surgir uns vídeos, umas oportunidades menores, assim, não necessariamente os programas, mas alguns vídeos. E aí você vai trabalhando, vai conhecendo pessoas, e aquelas pessoas vão te indicando para outros maiores, maiores, e vai crescendo, né? Uhum. Então, o primeiro que eu fiz, que eu lembro, assim, pro canal, foi um documentário do Washed by the Sea, que era da Mister Cat. É lindo esse documentário, adoro. Que é a relação entre o Caio Vaz, o Américo e a Marcelinha Witt. E a gente ficou uma semana num catamarã, em Arraial. Foi muito maneiro, muito mesmo. E aí, era um documentário, não era um programa, mas, cara, em 5 dias a gente matava isso. E aí foi o primeiro que foi mais consistente, ficou bonito, eu fiquei feliz com o resultado. E aí, cara, as pessoas começam a te chamar para outros, né? Ver que você participou. E aí você voa o drone, mas você também filma com drone? Então, eu acho que as pessoas vão chegando a você de uma outra forma, sabe? Eu Também. acho que É isso, você quem não é deixou... visto não é lembrado, não tem jeito, Exato, cara. é isso. Eu acho que você deixou algumas dicas aqui muito boas, que são que a gente tem que investir no nosso próprio trabalho. Então, que às Sim, vezes aquilo que você vai estar achando, poxa, mas isso não é rentável para mim, ou, pô, eu tô tendo que pagar para fazer essa viagem, cara, às vezes o material que você vai produzir isso pode ser uma grande sim. porta para
mil outras coisas. E uma outra coisa também é isso que você falou também de, às vezes você tem, né, tá indo para um trabalho. Desse trabalho, você pode pensar possibilidades que Sim. possam te rentabilizar. Então, disso fazer uma exposição, disso fazer um e-book, disso fazer um curso, disso fazer mil coisas, né? Então, Sim. Fora o você estar abre. lá, né? Estar lá é muito importante, cara. Nazaré foi assim. Nazaré não tinha nada previsto. O Ian, o Ian tinha esse desafio de surfar Nazaré, então eu acompanhei. Eu também. Não passava pela minha cabeça para Nazaré. Nunca fui muito ligada ao Big Surf, né? E aí, cara, paguei minha passagem, normal, assim, pessoa normal, estava indo de amiga. E aí, estando lá, teve o Gigante Nazaré, então eu trabalhei para o Gigante. Eu fiz conteúdo para alguns dos patrocinadores do Gigante. Tá, fiz algumas fotos para o Burle, para o Chumbo de retrato mesmo, que eles fizeram até a foto que o Burle usa em todas as mídias agora dele, foi uma que a gente fez no Bosque. É, E aí, voltando de lá, eu escrevi um livro que ainda está em diagramação, mas, cara, contando o meu lado da história, porque ninguém sabe como é que é, sabe? Assim, sei lá, Nazaré primeiro era um farol, umas ondas gigantes quebrando, e beleza, mas, cara, seja muito mais rica do que isso, eu achava que era legal falar sobre. Então, o fato de eu estar lá também, aí você fala, cara, sem presença não tem evolução, não adianta. Tem que estar, tem que botar a cara, tem que testar. E, cara, legal, só tem você de mulher fotografando aqui, sabe? Pô, um mar grande, né, cara? Vendi foto para local, porque quando o mar tava pequeno, eu ficava em Ipanema Clássico. Então, eu vendi muita foto lá, cara. Eu voltei com muito mais dinheiro do que eu fui, sabe? Então, é o risco, e, assim, e no mínimo, eu vivi uma experiência que foi foda, sabe? Pra mim. No mínimo, eu voltei outra pessoa, cara, me desafiei, voltei muito mais confiante, voltei com muita história para contar, sabe? Me aguardem quando acabar essa quarentena, quando a gente for tomar a primeira cerveja. História acumulada. Mas eu acho que esse é o grande. Eu não fui pensando que eu tinha que fazer grana lá, porque eu tinha que pagar o que eu gastei. Em nenhum momento eu pensei nisso. Mas, cara, as coisas foram surgindo tanto, 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 sabe? Fora as pessoas, cara, lá que são super referência que você conhece, fica amigo, enfim, sabe? Então, esse pra mim o, o grande passaporte que eu acho que a fotografia me dá, sabe? Já tá aqui, ó. Tô chegando. Se eu não tivesse a fotografia, eu não teria esse acesso que eu tenho às situações, sabe? E às pessoas. Uhum. A gente está chegando aqui perto do nosso final. Eu queria te perguntar o que que te inspira, dona Ana Catarina? O que me inspira? Cara, viver. É acordar, é sair de casa, é observar o outro, observar as situações que a vida te coloca, é muito perceber o outro, perceber com quem você está lidando, a forma que você se comunica. Uma vez eu escutei isso do Daniel Rangel. Ele falou, cara, as histórias só acontecem quando a gente sai de casa, né? Cara, as histórias só acontecem quando a gente sai de casa. E às vezes eu me forço, às vezes eu tô de preguiça, que não quero não. Tipo, tomara que ninguém acorde, que ninguém me ligue, que ninguém não, sabe? Tipo, 5 horas da manhã. Aí, não, cara, vamos, vai me fazer bem, sabe? Eu preciso dessa força, eu preciso desse esforço meu de, cara, não, pega o carro, vai cedo. Pô, me vi várias vezes acordando 2h30 da manhã para ir para Jaconé, na laje, para pegar o sol nascendo lá. E, caraca, saía com um sorriso gigante do rosto, sabe? Porque vale muito a pena. E, cara, eu quis muito isso. Eu não sou a melhor, longe de ser, talvez eu nunca seja nem eu mesmo, mas, cara, eu quis muito viver o que eu vivo hoje, assim. Sabe, eu me esforcei muito, cara. Todo dia eu ia fotografar, não tinha carro. Então, eu acho que esse esforço e essa luta, assim, sabe, cara, de ter essa satisfação hoje em dia valeram muito a pena pra mim. Então, Não, e sei lá, isso é transposto nas suas imagens, nas suas fotos, em diversos dos seus trabalhos, mesmo quando você trabalha com abstrato, né? Quando você trabalha com a questão mais de minimalismo, todas as suas linguagens, todas as linhas que você escolhe para se comunicar, dá para ver muito essa paixão que tem no seu olhar, assim, é muito eu gosto bacana, muito, cara. é muito Eu legal. gosto muito. Eu acho que é isso. A inspiração é, cara, a gente viver, de poder acordar, levantar, sair, cara, um dia lindo, tá na água com um amigo, sabe? Pra mim é o que faz todo sentido, assim, pra mim. Então, foi a vida que eu realmente quis muito e, cara, não cai do céu. Ninguém bateu na minha porta que falou assim, oi, Ana Catarina, tudo bem? Você quer ser fotógrafa de surf? Toma uma câmera e toma uma caixa, vamos? Sabe? Então, cara, é bater a cara tomando muito não também, sabe? Porque a gente só conta, cara, a parte legal, mas, pô, eu tomo muito não, mando um monte de e-mail que ninguém lê, sabe? Tudo bem, não tem nada. Manda um monte de e-mail que ninguém lê, um ano depois eu mando de novo, e de novo, e de novo, até a pessoa responder em algum momento, sabe? Talvez eu não O esteja não naquele tá momento. garantido, sacou?
E talvez naquele momento que eu me apresentei, que eu tive esse approach, eu não estava ainda preparada para mostrar meu trabalho, sabe? Então tem isso também, né? E aí, cara, quando eu mostrei, não impactou. E talvez daqui a um ano possa impactar. Então é isso também, sabe? Não desanimar com os nãos que a gente toma também. Acho que é importante, sabe? Porque Isso é é ok incrível. ninguém gostar. As pessoas podem não gostar do meu trabalho, isso é tudo bem, não tem problema nenhum com isso, sabe? Acho que é bem subjetivo. É. É isso. Fortifica a gente, né? E fortifica a gente saber, ter a maturidade de cada momento e estar preparada, porque às vezes você não está É, preparada para aquele trabalho, por mais que você ache que você estava, e aí não é a eu já hora. neguei muita coisa, porque eu não. Já neguei trabalho que eu falo, cara, eu não consigo fazer isso agora. Isso pra mim é muito, não dá, sabe? E é isso, vou me preparar. Eu acho também quando a gente recebe alguma crítica ou alguma não resposta, também eu acho que vale. Tá, mas por que será que ele não me respondeu? Por que será que essa pessoa não me deu muita bola, sabe? Tipo, repensar. Porque meu site tá maneiro, sabe? Será que ele entrou nessa parte aqui não tá legal? Pô, tá em português, e aí eu tô querendo contactar alguém de fora, não faz sentido. Como é que ele vai entender o que eu escrevo, sabe? É a mesma coisa que a gente entrar no site russo. Então, É, eu acho que é avaliar um pouco as condições, sabe? Pra gente entender. E não é pessoal, pode não ser pessoal, sabe? Mas eu acho que sim. não desistir com esses nãos também, porque, caraca, eu tomo muito não. E fazer essa avaliação, acho que é super importante fazer essa uma avaliação. Como é que eu estou me apresentando para o mundo, né? Como é que eu Sim, quero exatamente. que o mundo me Exatamente. receba? Muito massa. Exatamente. É. Bom, acho que a gente aqui deu um apanhadão, conseguimos falar um monte de coisa. Essa entrevista ela vai estar disponível no YouTube. Para quem quiser consultar no YouTube da Girls on Board, é só entrar no nosso link que está na bio, que depois pode conferir mais essa entrevista, ou quem não viu, ou É, quem viu irado. só pela metade, né? Conversar um pouco. Obrigada pelo convite, pela lembrança, Veri. Estamos longe, mas estamos perto. Não, agora É. essa É sempre boa ponte. essa troca, assim, sempre tem um prazer em falar sobre isso, assim, porque sabe, acho que alguma coisa que eu soltei aqui vai ficar na cabeça de alguém, enfim, e ela pode ter um clique para outras coisas que ela queira fazer, então acho que sempre vale. Eu também acho, eu também acho. Fico muito grata de você ter topado vir aqui um pouco, falar um pouco da fotografia, né? Inspirar outras mulheres a irem para a água, É. se jogarem na fotografia e encarar estar atrás das câmeras, independente se o mercado ou o que for difícil, é só confiar em você mesmo e seguir em frente, né? É isso, é isso. Não pode se comparar. Acho que a galera cai muito nesse bug desse lugar de comparação, Instagram e tal. Não pode, cara. Cara, olha o que você tem, olha o que você pode fazer e toca o baile. Massa, Né? massa. Mas é isso. Então Muito tá, Veri. legal, Obrigada, muito obrigada a todo mundo que obrigada. compareceu aqui, né? Que deu uma força, participou. Obrigada mesmo. Exato, muito obrigada a todo mundo que participou. Queria convidar, continua a nossa semana do Festival Inspira até sexta-feira. Amanhã a gente tem a Morena Cardoso, do Danza Medicina, uma mulher também super potente, bacana de vir aqui contribuir e compartilhar com a gente um pouco a sua trajetória também. É isso, Irada. continuamos por aqui. Muito, Obrigada, boa semana aí pra todo mundo. boa semana para todo mundo. Um beijo, brigadão, Cata, Beijo. obrigada geral. Até Beijo. amanhã. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.